Que bom estarmos aqui essa noite. Pastor Pedro Vux hoje está ministrando no Descende em Curitiba. Quantos assistiram? Levante sua mão, diga aí, aleluia, glória a Deus, irmãos. Porque tem sido uma bênção, hoje eu estava vendo a palavra. Quantos assistiram a palavra do nosso pastor Josué também, gente? Que palavra profética foi aquela, né? Você assistiu, André? Foi uma bênção a palavra do nosso pastor hoje. Foi uma palavra profética para esse tempo, para a nossa nação, para essa juventude maravilhosa. Então assim, e o pastor Pedro Vux também pregou agora à tarde, e aí ele me pediu para que eu pudesse compartilhar uma palavra com vocês, que está na série de mensagens, e hoje nós estamos no dia que nós iremos compartilhar com você uma palavra muito importante sobre destino. E que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Feche seus olhos rapidamente. Fale, Jesus, fale ao meu coração nessa noite. Ministra em minha vida. Ministra, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, receber do Senhor. Nós queremos compartilhar, receber da Tua palavra. Receber, Senhor, do Teu coração. Fale conosco, nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, destino. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 15. O livro das crônicas de Israel, dos reis de Israel, 1 Crônicas 29 e 15. Vai compartilhar aqui também? Que diz o seguinte, esse é Davi, né? Pois somos estrangeiros e peregrinos diante de ti. Como todos os nossos pais, como a sombra, são os nossos dias na terra, sem permanência. Amém? Pois bem, nessa noite, estou aqui para compartilhar com você esse tema sobre o destino, your destino. E a pergunta é, para nós caminharmos aqui sobre o destino, eu queria fazer uma caminhada. Eu vou precisar desse tempo, da sua concentração, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Eu já me apresentei, eu sou Efraim, sou casado com a pastora Wilson, pastora do Atitude Kids, nossa igreja. Então, se você tem filho, pode levar para o Kids lá, que já foi falado aqui. Pai do Tito e da Chloe, meu filho tem 7, a Chloe tem 3, e eu sirvo aqui com o pastor Josué há 10 anos já nessa igreja, como pastor nessa igreja. E hoje eu fico aqui, quero te ministrar sobre destino. Então eu preciso do seu raciocínio, porque falar sobre destino é algo muito importante para os nossos corações. Destino. Então siga raciocínio. Destino inicial, estrangeiro, peregrino, a nossa descendência e o destino final. E para falarmos sobre destino, eu peguei esse texto de 1 Crônicas, que tem essa oração do rei Davi. Esse aqui é Davi, o grande rei Davi. Provavelmente agora ele já está com idade entre 65 e 70 anos de idade. Um homem, um senhor experiente, barba branca, respeitado, admirado. Esse que é o Davi agora. Esse Davi já não é mais aquele menino, mas agora ele é um senhor. Ele é o rei de Israel. Ele é aquele que construiu a Jerusalém, que fortaleceu os muros, que fortaleceu o exército, que criou um grande exército, respeitado por demais, já um senhor de idade, no final da sua vida, e agora ele está no finalzinho e faz essa oração, no qual esse texto que nós acabamos de ler. Mas nem sempre foi assim. Mas nem sempre o Davi foi esse rei, esse homem tão respeitado. Mas uma história, o seu destino, não começou em um berço real. Quando nós olhamos para Davi, lá no começo do texto, do livro, nós entendemos o seguinte, que Davi agora é esse rei respeitado, mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque Davi foi, na verdade, criado, ele cresceu em uma fazenda de ovelhas, talvez ali com algumas plantações de oliveira, porque Israel tem algumas oliveiras, né? Então provavelmente ele cresceu ali, e muito provável, conforme nós lemos na história, que Davi era esse cuidador de ovelhas. Davi, filho de Jessé, um homem simples, que era pastor, esse era o Davi.
o filho mais novo entre 7 filhos homens. Davi tinha 6 filhos, 6 irmãos, ele era o 7º. Alguns historiadores contam talvez que ele era o 8º, que tinha um irmão dele no meio que morreu, mas tudo bem. E ele tinha 2 irmãs, 2 mulheres que em alguns textos de crônicas fala a respeito das suas irmãs. E ele nasceu e viveu sua infância naquela fazenda. Na sua adolescência, até os 15 anos, provavelmente, ele viveu ali perto de seus pais, cuidando de ovelhas. Esse é o Davi. Talvez quando você olha para a história de Davi agora, que eu estou te contando aqui nesse início da história de Davi, até os seus 15 anos, você olha e nós pensamos o seguinte: qual que é o destino desse garoto? Qual é o destino de Davi? Se olharmos assim para ele de cara, nós pensamos o quê? Vai se tornar um pastor, porque o seu pai é pastor, e ele está ali cuidando de ovelhas, está cuidando das ovelhinhas que seu pai tem, e provavelmente vai se tornar um pastor. E até os 15 anos ele faz isso. Até os 15 anos ele cumpre muito bem o papel que foi designado. Mas quando ele completa 15 anos, provavelmente seus 15 anos, algo começa a mudar no seu destino. Aparece no seu caminho algo que pode mudar a sua história completamente. Aparece no seu caminho algo que vai mudar a sua vida para sempre. No seu destino para sempre. O que acontece com 15 anos com Davi? Um dia Davi, com 15 anos de idade, provavelmente já tinha sido ungido rei. Segundo os historiadores, mais ou menos com 12 anos, Davi já tinha sido ungido rei. Ou talvez até antes, mas vai se tornar rei anos depois. Então, com 15 anos, um dia ele vai visitar os seus irmãos, no meio de uma batalha que estava acontecendo ali. E no meio dessa batalha, Davi com 15 anos, um menino, um adolescente, a sua história é mudada, seu destino é mudado. Porque tem um cara ali que está enfrentando o rei de Israel, o exército de Israel, que é o Golias, e Davi enfrenta Golias, e Davi mata Golias. E a partir daí, não é somente conhecido mais como pastor de ovelhas, mas a partir desse dia, Davi é muito mais que um pastor de ovelha. A partir desse dia, Davi agora é conhecido como o matador de gigantes. Olha que interessante. A partir desse dia, aquele menino, porque ele é um menino ainda, 15 anos ainda adolescente, mas a partir desse dia agora, ele não é conhecido simplesmente mais como o pastorzinho de ovelha, aquele que cuidava do rebanho de seu pai. A partir desse dia, talvez as pessoas que conheciam ele, o filho de Jessé, que dizia o seguinte: olha lá o Davi, olha lá o pastor de ovelha. A partir desse dia, eu penso que nunca mais as pessoas falaram isso dele. Pelo contrário, quando olhava para o Davi, falava: ali vai o matador de gigantes. Ali está indo aquele que mudou a história. Ali está aquele que levantou o exército de Israel. A partir desse dia, então, a história de Davi muda completamente. E a partir desse dia, o seu destino começa a ser reescrito. A partir desse dia, o seu destino começa a ser reescrito novamente. Porque muda completamente a sua vida, muda completamente a sua rotina, muda completamente os seus dias. Então aqui tem um novo começo, um novo destino. Por que eu quero dizer isso para você? Porque suas histórias, suas lutas, contará muito para o seu destino final. As crises que nós passamos, as lutas que nós passamos, os gigantes que nós enfrentamos, contará muito para o nosso destino final. Porque a nossa vida, ela é um processo todos os dias. E agora que nós encontramos Davi, como eu disse, já idoso, já um senhor, e ele faz essa oração de 1 Crônicas 29, 15. Pois somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias na terra, sem permanência. Davi foi esse jovem que entendeu na sua caminhada o seu destino, que tomou decisões que iriam definir sua vida e a sua caminhada para sempre. E agora, ele é ora agradecendo a Deus, para qual o destino que ele fora criado. A minha pergunta para você é: você entende para qual destino você foi criado? Você entende para que você foi criado? Você entende quais são os planos de Deus para a sua vida? Destino fala de lugar aonde chegaremos, fala de um lugar como ponto de partida e um lugar final onde chegaremos como ponto final. Você está me entendendo?
Isso é destino. Destino, ele parte desde o ponto inicial, aonde você está, até o ponto final, aonde você chegará. Porque o destino conta a partir de onde você saiu, mas conta também aonde você chegará, que será o nosso ponto final. Por quê? Porque a vida é uma jornada com um destino final. Essa jornada é como um trem, que entramos no dia que nascemos e só tem uma descida final. Tem várias paradas no meio do caminho, estações, mas tem uma estação, tem um ponto final, que é a última estação. E é no dia que chegamos no fim dessa jornada, nosso destino, esse trem abre as duas portas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A nossa vida, a nossa história, o nosso destino parte a partir desse início, em que você nasceu, o dia do seu nascimento, o dia em que Deus escreveu, porque a Bíblia diz que quando nós éramos ainda substância informe, dentro lá do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e já ia começar a escrever a sua história. Então, a partir desse dia, você teve um bilhete e o seu destino começou a ser escrito. Mas nesse bilhete que você recebeu, você entrou no trem, que eu estou fazendo alegoria para você entender, um trem para a história da sua vida. E quando você embarcou nesse trem, a sua história, a sua caminhada começou, o seu destino começou a ser escrito. O seu destino começou a ser definido. Só que nesse trem que nós caminhamos, ele tem várias estações, ele tem várias paradas, que são as questões que nós passamos na nossa vida. Mas no final, ele tem uma parada final. Lá no finalzinho, esse trem um dia vai terminar. E no final, quando ele chegar lá, que ele abre as portas, eu penso que esse trem tem duas portas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Do lado esquerdo será a porta do inferno, e do lado direito será a porta do céu. E nessa caminhada que nós temos, nessa caminhada que nós seguimos, tem um maquinista, e esse maquinista é Cristo Jesus. E o mais interessante é que ele nos orienta durante toda a viagem, durante toda a história, ele nos guia, ele vai nos mostrando, nos orientando, nos dando a orientação para que nós possamos prosseguir a nossa viagem. Agora a questão é a seguinte: quantos aqui já andaram de metrô? Quantos aqui já andaram de trem? Uma coisa assim. Quando você entra no metrô aqui do Rio, por exemplo, você pega aquele metrô e aí você está lá dentro dele. Um dia eu peguei um metrô em São Paulo. Alguém já andou no metrô de São Paulo? Irmãos, eu andei no metrô de São Paulo, isso foi às 6 horas da manhã. O rapaz falou para mim assim, ó: quando chegar a hora do trem parar, do metrô parar, fique parado. Eu falei, por quê? Ele falou, fique em paz que você vai entrar. Quando o metrô parou, eu entendi por quê. Quando o metrô parou, na hora que eu vi, estava lá dentro já. Porque eram milhões e milhões de pessoas. E dentro do metrô que nós entramos, se você observar, ele fala o quê? Estação Gávea. Não é verdade? Estação, o exemplo do Rio de Janeiro. Estação Botafogo. Estação Maracanã, acho que é isso, né? Estação Ipanema. Ele vai falando várias estações. Agora cabe a você decidir em qual estação que você vai descer. Sabe por quê? Esse maquinista é Cristo Jesus. E essa voz, presta atenção, essa voz que guia o nosso destino é o Espírito Santo de Deus. O mais interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele não obriga você a descer. Ele te orienta, ó, tu vai descer aí eu não vou falar o nome de nenhuma estação, para ninguém ficar assim, né? Mas você vai descer nessa estação aí, cuidado, pode ser que lá fora tem alguém te esperando para tentar te tomar ou pedir emprestado o seu celular para não querer devolver. Entendeu? Não vou falar estação, nenhuma estação para ninguém, mas vamos pensar de Copacabana, um exemplo. Olha, a estação Copacabana, aí você está indo, né? Cuidado, o Espírito Santo vai te orientar. Mas alguém já andou no metrô e quando você está dentro do metrô, que ele avisou, estação Copacabana, e você pegou lá dentro do metrô, você foi obrigado por essa voz a descer? Não, a voz não te obriga a descer, ele te orienta, ele te avisa, é a próxima estação. Cabe a você decidir se você vai descer naquela estação, o que você vai fazer na sua vida. O destino que você vai, você sabe.
O destino que você vai descer, você sabe. Você está sendo orientado. O Espírito Santo vai te orientando durante toda a sua vida, durante toda a sua história, durante toda a sua caminhada, sobre as estações nos quais nós passamos. E são muitas estações, meu irmão. São muitas estações que nós passamos. Desde o dia que nós nascemos, existem várias estações. Existe a estação que nós passamos, que é aquela em que nós estamos indo para os primeiros dias da escola. Quantos desafios, talvez você não lembre, talvez você lembre, os primeiros dias de escola são muito difíceis, não é verdade? E aí, mas você tem que entrar, é uma estação, mas você vai ficar nela para sempre? Claro que não, por isso que é importante você estudar. Você vai entrar na estação um dia, você entrou na estação da faculdade, você vai ficar na estação da faculdade para sempre? Claro que não, meu irmão. Você já entra sabendo que vai ter que sair dela daqui a pouco e meter o pé e seguir para o mundo e continuar seguindo a sua vida. Tem uma estação que é muito importante, presta atenção em mim. Tem uma estação que é muito importante na sua vida, que é a estação do seu casamento. Aleluia, glória a Deus. Quem está querendo casar, comece a falar em línguas estranhas agora, que o Espírito Santo está manifestando. Essa estação é muito importante. Porque se você descer na estação errada, meu irmão, sabe o que está esperando você lá fora? Pode esperar você lá fora, um jovem sem camisa, com os músculos, mas é só casca. Talvez lá fora vai ter uma moça muito bonita, mas ele vai estar com uma bolsinha na mão. Entendeu? Mas cabe a você o que você vai escolher. Aplauda o Senhor Jesus isso aí. Cabe a você escolher. Ele está te avisando. Mas se você casar com um tranqueira, se você desceu na estação errada, você pegou o jovem só pela casca, vai dar ruim. Você pegou ele só porque tu olhou para ele e viu que assim, nossa, ele é o cara mais bonito da juventude, mas o cara não tem nada do Espírito Santo, meu irmão. Vai dar ruim, pode ser certeza. O seu destino está complicado. O seu destino vai ser ruim. Lá para frente você vai arrepender e falar, por que eu desci naquela estação miserável? Mas a escolha foi sua. Você casou com a menina às vezes mais bonita da juventude. Não que eu estou dizendo nada contra os homens e as mulheres bonitas, pelo amor de Deus, né? Pode escolher. Eu tenho uma amiga que dizia assim, beleza não se põe à mesa, mas abre o apetite. E é verdade. Tanto é que eu escolhi a minha esposa e ela é linda. Quem conhece a minha esposa sabe tanto que ela é bonita. Eu orei muito, viu? A dica é essa, eu orei muito. Se ela não orou, o problema é dela. Mas eu orei, meu irmão. Eu orei, fui atrás. Orei, jejuei, fui crente. Querer casar com um homem de Deus. Aí, Deus sabe todas as coisas. Mas a questão é essa. Nessa estação é muito importante a sua vida. Vai definir o seu destino. Se você casou com um homem de Deus, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Se você casar com a mulher de Deus, se prepare. Você vai voar para viver algo extraordinário na sua vida. A questão é quem você vai escolher nessa estação. Será que não é melhor continuar no trem para esperar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que Deus vai fazer na sua vida? Então a questão é essa, Deus te dá orientação, Ele vai te mostrar, Ele não vai obrigar você a fazer essa decisão, mas Ele te dá sinais durante toda a sua vida. Mas a escolha é sua, do destino final. Que você pegue, o que você pega junto no início é o bilhete, e o melhor é que é de graça. O melhor é isso, é que Deus te dá o bilhete, Ele te deu a vida, Ele já te deu. Agora cabe a você continuar reescrevendo a sua história, o seu destino, porque durante toda a sua história também, dessas paradas que você faz, desses avisos, Deus vai usar várias pessoas, vai usar seu pastor, Ele vai usar profetas, Ele vai usar a Bíblia. Sabe o que é isso aqui? Bíblia. Leia isso aqui. Leia a Bíblia. Eu tenho feito um desafio com o meu pessoal da minha rede. Eu falei, gente, esse ano todos nós iremos ler o Novo Testamento. Mas por que o Novo Testamento, pastor? Por que não lê a Bíblia toda? Porque o pessoal não lê. Se todo mundo lesse a Bíblia toda, era fácil. Mas eu falei, vamos começar no mais fácil. Vamos começar no Novo Testamento. Depois que nós lemos o Novo Testamento, decorarmos tudo, tivermos bom, a gente vai para o Antigo Testamento. Depois a gente lê a Bíblia toda. Mas é importante, porque é nela que nós observamos a palavra do Senhor. Então Deus te deu a vida de graça. Mas para muitos, o seu destino inicial não precisa também ser o destino final.
Quer ver um exemplo? Você nasceu em um lugar com criminalidade alta, sem estrutura. Você não precisa morrer lá, você pode mudar o seu destino. Deus sempre abre portas, estações na sua viagem, e a escolha é sua, em qual porta você vai entrar. Mas Ele vai te dar oportunidades. Você é a média, olha isso aqui, presta atenção. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Você é a média das 5 pessoas que você está se relacionando. Irmão, durante toda a minha vida, eu escolhi caminhar com o homem de Deus. Eu grudava nele, falava, eu quero aprender com essa pessoa aqui. Durante toda a minha vida, eu escolhi pessoas que eu pudesse caminhar, porque eu falei, meu destino depende muito do Senhor Jesus, mas eu quero estar grudado nessas pessoas aqui, aprendendo delas, porque eu preciso avançar, eu preciso crescer. A nossa história conta muito naquelas pessoas que nós caminhamos. Com quem você caminha, com quem você admira, quem são as pessoas que estão na sua história, que está escrevendo seu destino. Quer ver um lugar bom para mudar destino? Você quer ver um lugar bom para mudar destino? Igreja. Você sabia disso? Você tem que vir todos os sábados do ano cantar uma galera mesmo, é importante, nos cultos. Irmãos, o cara chega da igreja às vezes, todo problemático, o jovem todo destruído, em depressão, chega aqui com o destino arrasado, uma menina destruída, um rapaz destruído. Aí ele chega aqui, ele senta perto de alguém, do Arthur, e daqui a pouco o Arthur começa a abraçar com ele ali, conversa com ele, ora por ele, entrega uma palavra profética. Aquele jovem chegou destruído, daqui a pouco a sua história é completamente mudada. É na igreja que nós nos encontramos. Aqui a nossa história é reescrita, aqui tem um novo ressignificado para a nossa vida. A igreja é algo muito importante para o nosso destino, porque a igreja é o lugar onde nos relacionamos, é o lugar onde nós nos conhecemos, é o lugar onde nós aprendemos para a caminhada que é o céu, o nosso destino final. Aqui, Deus nos dá oportunidades, sentamos à mesa com pessoas que nos ajudam a definir o nosso destino. Qual a oração que você faz hoje? Qual a oração que você tem feito hoje? Como Davi, agradecendo por seus destinos que você está definindo, ou você está pedindo a Jesus para que você não escolha destinos ruins? Qual tem sido a sua oração hoje? Qual tem sido a oração que você tem feito na sua vida hoje? Qual o nosso destino dessa jornada da vida? Eu queria falar para você alguns pontos para a gente caminhar aqui já. Eu quero falar para você sobre esses pontos muito importantes. Primeiro, a terra é uma estação de passagem para o nosso destino final, que não é aqui. Pois, conforme Crônicas 29:15 diz, somos o quê? Estrangeiros. Eu não vou pedir para você repetir não, mas pense comigo, estrangeiro. Nós somos estrangeiros. O que é estrangeiro? O que não pertence ou o que se considera como não pertencente a uma região, classe, meio, forasteiro ou estranho. Isso é um estrangeiro. Estrangeiro é alguém que vai no local e ele não se sente habituado ali naquele local. E nós somos estrangeiros aqui nessa terra. O escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso trem está acelerado, o nosso trem está correndo, está em alta velocidade, o tempo todo está passando, o tempo todo está correndo a nossa vida, e nós estamos nessa vida aqui simplesmente seguindo para o qual o destino que Deus nos designou. Mas como eu te disse, durante essa vida nossa, que nós estamos aqui, nós teremos algumas estações. Nós somos estrangeiros aqui, estamos aqui só por um momento, viemos só para visitar, para cumprir a missão que Jesus nos designou. Já parou para pensar nisso? Que você veio para essa terra, você está aqui só para cumprir a missão, o destino final que Jesus te designou. Qual foi a missão que Jesus te deu? Para que Ele designou você? Pense comigo, será que você está cumprindo o papel que Jesus te mandou você cumprir? Será que você tem cumprido esse papel para que o seu destino final seja aquilo tudo que Jesus prometeu para você? Irmão, porque Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida, Deus tem coisas abundantes para a nossa vida.
Quando eu olho para João Batista e para Jesus, João Batista ali no capítulo 3, quando eu olho para Mateus capítulo 3, quando eu olho para a história de Jesus, talvez nós entendamos um pouco mais um pouco sobre a vida dele, um pouco sobre isso. O tempo todo, nós vemos ali que João Batista, Cristo Jesus, não se encaixava naquele povo, naquela época. Olha para João Batista, o cara vestia pele de camelo, comia mel silvestre, entregava a palavra do Senhor para todo lado, ele não se encaixava naquela cultura, ele não se encaixava naquele ambiente. Cristo Jesus, olha para Jesus, o tempo todo ele é recriminado pelos religiosos, pelas pessoas da época. Ele não fazia parte daquilo. Aonde ele chegava, as pessoas começavam a mudar o ambiente, porque entendiam quem era Jesus. Ei, pense comigo, você é um estrangeiro nessa terra, você está na faculdade, você é um estrangeiro lá, mas você se relaciona. Você não fala o idioma deles, mas você se relaciona, porque às vezes está no meio da faculdade lá, cada um está falando uma língua diferente da sua, e é verdade, porque se você está falando a língua deles, algo não está em comum em você. Mas nós somos estrangeiros, nós nos habituamos. Eu não falo inglês, meu inglês é muito ruim, muito pequeno mesmo. Mas quando eu chego nos Estados Unidos, eu tento conversar com o pessoal. Eu já aprendi a pedir água. Water, please. Pronto. Aí eu encontrei com o indiano. Falei, water? Ele olhou para mim, what? Water? What? Aí eu, por favor, entendeu? Então assim, meu inglês, mas eu dizendo para você o seguinte, mesmo assim eu tento me comunicar. Você não fala o idioma da faculdade, você não fala o idioma, mas você precisa se comunicar na linguagem do Espírito Santo de Deus. Você precisa se comunicar naquilo que Jesus colocou no seu coração. E à medida que você vai se relacionando, você vai entendendo o destino por o qual Jesus te chamou. Você é um estrangeiro. Nós precisamos entender isso. Nós estamos nessa terra somente por um momento, somente por um tempo, mas o nosso destino, o nosso papel é cumprir o mandamento e a palavra no qual Jesus nos chamou. João Batista, Cristo Jesus, não se encaixava. É que nem o homem diz, é quando você vai no outro país, no qual não é a sua terra natal, você se sente deslocado. Nós somos estrangeiros, o nosso destino é o céu, o nosso papel é falar para os outros o caminho de casa, amém? Esse é o nosso destino, comunicar com outros o caminho de casa. 2, a terra é uma estação de passagem, nosso destino final não é aqui, nós somos peregrinos, assim como somos estrangeiros, nós também somos peregrinos. Peregrino, o estrangeiro é essa pessoa que não se encaixa, mas o peregrino é alguém que caminha muito, ele não tem local definido para ficar, ele sai de um destino, continua caminhando, sai caminhando, daqui a pouco ele vai para... Nós somos peregrinos também nessa terra, a terra é uma estação que paramos para passar um tempo, sabemos que o nosso destino final é muito mais além. Salmo 119, 9 diz o seguinte, sou peregrino na terra, não esconde de mim os teus mandamentos. O peregrino é diferente do estrangeiro, ele anda aqui na terra, sabe por quê? Preste atenção, porque o peregrino, ele cumpre o Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento de Cristo Jesus. Nós somos peregrinos que estamos caminhando o tempo todo e continuamos caminhando com as sandálias do evangelho nos nossos pés. Você calçou a sandália do evangelho nos seus pés? Você tem comunicado com outros? Você tem comunicado com as pessoas falando, olha, eu preciso comunicar com você a respeito de Jesus. Nós temos falado que nós queremos ver o avivamento, que nós veremos o avivamento, mas será que nós temos sido essas pessoas que faremos parte do avivamento? Porque é lindo olhar para o descente da TV, que alegria, é lindo vermos descente, mas melhor do que você ver, é você participar, meu irmão, amém? Melhor do que você ver, você participar, porque quando você participa, você está escrevendo o seu destino, no qual Deus colocou na sua vida. Nós somos peregrinos, por isso, temos que continuar a caminhada, para onde iremos, a missão é o destino final, temos que continuar caminhando. 3, a terra é uma estação de passagem, nosso destino final não é aqui, como todos nossos pais, como a sombra
são os nossos dias na terra. Eu queria chamar o irmão do teclado, por favor, se ele conseguir subir agora. Como diz nosso pastor, câmeras em mim. A terra é uma estação de passagem. Nosso destino final não é aqui. Crônicas 29:15. Como todos nossos pais, como a sombra, são os nossos dias na terra. Como todos os nossos pais. Aonde você nasceu? Em qual bairro do Rio de Janeiro você nasceu? Em qual cidade do Rio de Janeiro você nasceu? Talvez está vivendo e crescendo lá na sua casa. E o destino que você nasceu, na casa em que você nasceu, talvez lá não é o céu. Talvez lá é o inferno. Por quê? Você está passando por várias crises, por várias dificuldades, e lá está sendo algo horrível para você. Lá é um destino, uma estação que você está, que você não gostaria de estar. Acontece. Faz parte das estações que nós passamos. Faz parte da estação. Por quê? Porque assim como os nossos pais, nós não escolhemos, ninguém escolhe o pai. Ninguém escolheu, não, vou escolher o meu pai, eu quero que meu pai seja aquele. Ninguém escolhe mãe. Pai também não escolhe filho. Deus é quem manda. E às vezes, como eu disse para você, no seu destino, no meio do seu destino, lá na sua casa, você está passando por algumas questões. E aí eu me pego, e eu me vejo também esse destino aqui como a minha história. Porque, não sei se você sabe, mas pelo meu sotaque aqui, né? Mas eu sou de Goiânia, por exemplo. Eu nasci em Goiânia. E lá em Goiânia onde eu nasci num bairro de periferia. Meu bairro lá é um bairro de periferia. E lá no bairro de periferia que eu nasci, irmãos, eu vi tanta coisa ruim. Eu me lembro que tinha um amigo que todo dia ele tentava me vender maconha. E eu falava, você está doido, mano? Se eu pegar essa maconha daqui, eu tinha consciência do seguinte, você está me dando, ele estava me dando. Não, cara, vamos pegar um taco aqui. Eu falei, não, porque se eu desse um tapa com ele, eu falei, depois eu vou viciar, aí tu vai me querer me vender. E minha mãe me falava, se tu pegar, vai dar ruim. Porque o destino final, você sabe qual é o destino. Eu me lembro de uma vez que eu fui para casa de uns amigos jogar com eles, videogame. E chegando lá, por exemplo, eles começaram a enrolar o beck lá, e todo mundo começou a dar uma puxada. E aí eles me entregaram. Falei, não, cara, não vou pegar isso não. Não quero não, mano. Estou de boa, estou tranquilo aqui. E aí eles começaram, e aí eu fui embora. Desses amigos, dos 3 que estávamos lá, um deles ficou bem independente. O outro virou professor de história. Tem nada contra o professor de história. Eu também fiz faculdade de história, então fica em paz no coração. Viu? Mas eu não virei maconheiro. Sou um milagre. Mas o outro amigo meu que estava lá, que estava dando um tapa, eu me lembro o dia que a mãe dele chegou na minha casa, batendo na porta da minha casa e chamando a minha mãe e falou, o Eliel acabou de ser assassinado com vários tiros ali. Destino. Ele escolheu. Infelizmente, a casa dele tinha vários problemas, assim como minha casa também tinha, claro que tinha. Eu passei por várias questões na minha casa, mas eu decidi, você quer ver um ponto que eu decidi na minha casa? O casamento dos meus pais era um casamento bem complicado. Aconteceu várias coisas durante a história deles lá, e eu via várias crises acontecendo. Mas eu decidi, falei, ó, na minha casa, o meu casamento vai ser diferente dos meus pais. E eu vou casar com uma mulher para viver com ela para sempre, e eu serei fiel com ela até o dia da minha morte. Eu digo para ela, então você tem que orar para eu morrer, porque senão já era. Não vou separar de você. E eu falo para ela, não tem como separar de mim, está amarrado para sempre. E nós decidimos isso no nosso coração. Mas era complicado, o meu destino, se eu tivesse seguido talvez o destino que estava nos meus pais lá, esse destino que seguia, seria horrível. Pensa um destino seria horrível. Mas eu decidi não seguir esse destino, como todos os nossos pais. Eu decidi seguir um caminho diferente. Eu decidi mudar o meu destino.
E hoje eu fico pensando, cara, quantas coisas aconteceram na minha vida. Claro, pela graça de Deus, pela misericórdia, por decisões, por investimento da minha mãe, que minha mãe orava por mim, porque minha mãe sempre orou por mim, minha mãe sempre declarava que eu seria um pastor. A oração da minha mãe mudou meu destino, e a igreja me alcançou, o evangelho me alcançou, e mudou a minha história. São os destinos, as decisões que nós tomamos para o nosso destino final. Não é porque você nasceu num lugar ruim que você precisa continuar num lugar ruim. Nossos pais iniciam nossa história. Olha, presta atenção em mim. Pai dá destino. Você sabia disso? Pai dá destino. Hoje eu cheguei no meu filho lá em casa e eu liguei o pastor Josué falando no Descende. E daqui a pouco até mudou para um jovem lá, que ele é missionário na Polônia. Eu esqueci o nome dele. Você sabe quem que é? Mas nesse momento, enquanto ele falava lá, o meu filho chegou perto de mim. Falei, filho, você está vendo o Descende aqui? O Tito tem 7 anos. Ele falou, sim, papai. Falei, um dia você vai estar lá. Falei, só que você não vai estar lá no meio do povo, filho. Você sabe disso, você vai estar lá profetizando. Você vai estar pregando, filho, um dia no Descende. Você vai estar pregando as nações, filho. Porque pai dá destino. Eu sei que talvez você, assim como eu, o seu destino do seu pai foi para te excomungar, para declarar sobre você palavras horríveis. Mas nós temos que tornar realidade e mudar as palavras e começar a declarar sobre nossas vidas. O meu destino não será aquele pelo qual eu convivi, não será aquele pelo qual eu vi meus pais crescendo, não será pelo contrário, eu creio em nome de Jesus que o meu destino será completamente diferente. Comece a olhar para os seus pais na fé. O meu pai e a minha mãe não era legal, não tinha vários problemas, mas sabe, eu tinha um homem de Deus que me ajudou tanto na minha vida. Olhar para o casamento deles e falar assim, eu quero ser igual a eles, eu quero ter um casamento igual deles, porque eu defini o meu destino. Nossos pais ajudam o nosso destino, independente se seu pai é crente ou não. Talvez você olhe assim para o seu pai e fale, mas pastor, meu pai não é crente. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele te deu um rumo na vida. Se seu pai não é crente, o mínimo que ele diz para você às vezes, pode ser que não, mas a maioria dos pais diz o quê? Você precisa estudar, você precisa tomar um rumo na sua vida. São palavras dos nossos pais. Por que seu pai faz isso? Porque ele quer dar um destino melhor do que o dele, meu irmão. Ele quer dar um destino para você bem melhor do que o dele. E essa é a nossa oração. Você precisa clamar ao Senhor Jesus para que a sua história continue, independente disso, porque a sua história um dia vai continuar, e sem os seus pais, meu irmão, a sua história continua, o seu destino continua. Agora cabe a você continuar definindo o seu destino na caminhada. Cabe a você. Eu acho muito lindo quando a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, e os filhos são como flecha na aljava, porque o arqueiro pega a flecha na aljava, ela está guardada, mas um dia ele coloca a flecha e lança. Aonde ela vai cair? Não sei, mas ele lançou para o destino. Você foi lançado para o seu destino. Você foi lançado por Cristo Jesus para um destino. Como os nossos pais, a sua história, o seu destino continua. Continue reescrevendo o seu destino, meu irmão. Continue reescrevendo a sua história. Último, a terra é uma estação de passagem. Nosso destino final não é aqui, sem permanência. O final do versículo, ele vai dizer isso: sem permanência, pois como estrangeiro e peregrino diante de ti somos, como nossos pais, como a sombra são os nossos dias na terra, sem permanência. Olha que legal isso, sem permanência, porque a nossa vida não é para ficar aqui para sempre. A nossa história não é para ficar aqui para sempre nessa vida. Eu gosto de assistir filme de Star Wars. Assisti todos os filmes de Star Wars, aqueles antigão também, todos. Assisti Star Wars, assisti de trás para frente, assisti ordem cronológica, assisti ordem de lançamento de filme, depois assisti a série. Aí não contente, coloquei meu filho para assistir para ele aprender também. Aí agora ele chegou e falou que era a mochila de Star Wars para a escola. Falei, pronto, coloquei nele. E lá eu acho tão interessante a história dos Jedi, porque o Jedi lá, ele é um estrangeiro, ele é alguém que nasceu para cumprir uma missão, ele sabe o destino dele. Quem assiste o Star Wars sabe disso, né? Ele tem uma missão. O Anakin nasceu
dá força para cumprir uma missão. No meio do caminho ele deu uma vacilada. Ele saiu meio do destino dele, mas ele foi criado para cumprir uma missão. Mas no final dela eu falei para meu filho, mais interessante é que o Anakin, ele deu uma vacilada, mas no final ele se converteu e voltou ao Evangelho. E foi salvo por Cristo Jesus. Porque Cristo nos alcança. Cristo é esse que o tempo todo reescreve a nossa história. Sabe por que sentimos falta do céu? Sabe por que sentimos tanta falta o tempo todo do céu? Se você não sente falta do céu, meu irmão, você precisa orar. Você precisa clamar ao Senhor Jesus. Você precisa falar, Jesus, me dê saudade do céu. Esse jovem hoje falava, me dê saudades por vidas. Porque o nosso destino é lá. Você sabia que seu destino final é o céu? Então precisamos orar e falar, Jesus, nos dê o destino do céu. Jesus, nos coloque no nosso coração saudade. Porque sentimos falta do céu. Porque não somos daqui. Não fomos criados para ficar para sempre nessa terra, mas para o céu. Somos como estrangeiro, peregrino. Vamos para o encontro dos nossos pais na fé, para onde nosso Jesus foi, que é o céu. O nosso destino final é esse. Por isso é que não temos permanência aqui. Não faz da terra o seu lar definitivo. Não faz da terra a sua estação de parada. Faça do céu o seu destino final. Faça do céu o destino onde você está caminhando, para onde você está prosseguindo, aonde você vai parar para sempre. Faça do céu o seu destino de ponto de parada. Não fique olhando para os lados. Invista lá no céu, invista para onde você está indo. Invista aonde nós continuaremos nossa história na eternidade, que é no céu que a nossa história continuará. Somos como sombra, só de passagem. É tão interessante que os relógios, né, que tinham a hora pela sombra. Você olha, daqui a pouco a sombra se movimenta. É a nossa sombra também. Nós estamos aqui como sombra que vai sumindo. Assim é a nossa história, nosso destino. Pois somos estrangeiros e peregrinos diante do Senhor. Como todos nossos pais, como a sombra, são os nossos dias na terra sem permanência. Eu quero encerrar hoje dizendo para você, eu quero te convidar você a pegar o seu passaporte. Eu quero convidar você a pegar o seu bilhete e olhar para ele, para o seu bilhete aí, para o seu passaporte, e ver qual é o seu destino. Para onde você está indo? Qual estação talvez que você desceu neste momento? Em qual estação que você está? A sua história continua. Sua identidade, pegue sua identidade, prepare para onde o Senhor vai te enviar. Sabe para onde o Senhor vai te enviar? Para as nações, meu irmão. Amém? O Senhor está te enviando. E eu falei, hoje eu estava vendo descendo lá e falando, Deus, nos envia, Deus. Continue, levanta os jovens, ó Deus. Deus, nós estávamos conversando com o pastor da Junta de Missões Mundial, e ele dizendo, nós precisamos de pastor ali na Europa. Precisamos de pastores. Tem vários países ali no meio da Europa Central que precisam de pastores e não está tendo ninguém. Precisamos de pastores. O pastor estava na Irlanda agora, o pastor Josué, ele voltou e falou, nós iremos abrir igreja na Irlanda. Talvez você tenha um chamado para a Irlanda. Tem alguém que tem chamado para a Irlanda aqui? Deus vai dar um chamado para a Irlanda ali, ó. Glória a Deus. Talvez é você, minha irmã. Talvez é você que Deus está preparando o seu destino, para que você possa cumprir o chamado de Cristo Jesus. Você está aqui só de passagem, Deus está te preparando, está te forjando para que você possa ir. Talvez Deus está te preparando para que você possa ir para a Itália. Para quantos países nós precisamos de pessoas? E o Senhor está te preparando para que você continue escrevendo seu destino, porque aqui é somente um lugar de passagem. Como Deus escreveu a história de Davi, reescreva a sua história, reescreva o seu destino. Se a parada, a estação não foi ruim, volte para o vagão, bora continuar. A viagem está no meio do caminho, você é jovem ainda. Lembre-se que Jesus é o maquinista, o condutor. Se você parou no namoro, se você parou no namoro, sai fora, está ruim, está complicado, é laço. Continue seguindo a sua vida. Se você parou e viu que não está funcionando, siga a sua história. Se você parou, talvez no divórcio dos seus pais, levante-se, continue caminhando. Se você parou em um vício, vamos embora, jogue isso fora hoje, siga a sua história. Jesus te convida hoje para um novo destino. Jesus te convida para você viver algo extraordinário nele.
no destino final. No destino final quem define é Jesus. Segure nas palavras dele, viva o seu destino, viva para aquilo que Jesus tem para você na sua história. Ei, o seu destino está apenas começando, a sua história está apenas começando. Deus tem muito para a sua vida, Deus tem muito para você. Talvez você chegou aqui e falou assim: é a primeira vez que eu vim. Se você veio para cá, sabe por quê? Porque Deus tinha um destino para você. Você chegou aqui hoje, não foi simplesmente por um convite de alguém, foi Deus que te trouxe, foi o Espírito Santo que induziu você dessa estação e vir para cá, porque Ele estava dizendo: ei, eu quero resgatar você, eu quero continuar escrevendo a sua história, eu tenho uma história extraordinária para a sua vida, vamos seguir juntos. Essa é a história de Cristo Jesus. Apesar das dificuldades, apesar das questões, Jesus tem um destino extraordinário. Eu sinto que o Espírito Santo hoje está preparando os jovens para irem. Eu sinto que o Espírito Santo está preparando os jovens para viverem algo extraordinário. Eu sinto que o Espírito Santo está nos preparando para vivermos algo grandioso. Já começou. Cabe a você hoje decidir: eu vou continuar, eu vou seguir. Cabe a você decidir.